Bem, hoje eu vou compartilhar uma espécie de segredo do mundo masculino. Eu não sei se realmente é um segredo ou apenas uma parte da nossa socialização que, por várias razões, acabou não sendo muito discutida nesses últimos 20, 30, 40 anos aí que as pessoas começaram a discutir sobre várias outras coisas, parece, né? Então, assim, vai ter uma hora que eu vou usar um relato pessoal meu, mas que eu estou decidindo compartilhar com vocês para a gente realmente ter uma reflexão sobre a nossa sociedade, sobre a nossa criação. Imagina que homens que têm uma idade parecida comigo podem realmente buscar nas suas memórias uma reflexão que talvez muitos de vocês não estiveram dispostos a fazer, porque talvez vocês vão saber que isso que eu falei é verdade, aconteceu e vocês estiveram passando por coisas parecidas, mas por alguma razão vocês escolheram nunca falar sobre isso, não externalizar esse tipo de experiência. Enfim, é uma coisa que eu realmente sei que é muito pouco falado, visto que eu não tenho sequer exemplo de figuras públicas tentando sintetizar o que eu vou compartilhar aqui, né? Mas basicamente também eu vou querer falar sobre algo que eu já abordei no meu canal de várias formas, entendeu? Que é essa noção de ter havido uma hipersexualização da nossa juventude, e eu vou falar especificamente dos nossos homens. Eu acredito que, por várias razões culturais, as mulheres, apesar de uma coisa ou outra passar despercebida pelo radar e elas também serem vítimas de uma espécie de sexualização infantil, eu acredito que até por valores ditos como conservadores, uma ideia de que a mulher deveria se resguardar o máximo possível e a castidade dela por si só tinha algum valor, fazia com que muitas mulheres eram, assim, em vez de ser hipersexualizadas, era o contrário, sabe? Elas deveriam achar ruim a ideia de se sexualizar. Agora, os rapazes, as pessoas não tinham muito esse freio, né? Todo mundo meio que, acho que qualquer pessoa que tem uma idade parecida comigo, eu tenho 30 anos, para quem não sabe, deve se lembrar que qualquer pessoa mais velha que quando falava contigo sobre qualquer assunto, contexto que envolvia interação com o gênero feminino, pelo menos para mim a noção sempre era de ser incentivada, sabe? A minha mãe, eu não me lembro se ela falava nada especificamente sobre isso, mas até ela falava de mim como se eu estivesse fazendo par com uma menina de uma idade parecida comigo, da mesma forma que ela não falaria isso com um rapaz, tá ligado? Então, assim, essa é uma coisa, uma versão bem sutil, mas geralmente homens incentivavam muito mais, assim, a ideia de que deveria perseguir o gênero feminino, estava instalado na cabeça de um rapaz muito antes mesmo do organismo dele pedir. Eu consigo fazer essa reflexão porque, ao contrário de várias pessoas, eu consigo me recordar dos meus estados mentais e emocionais que eu tive em vários momentos da minha vida. Eu consigo me lembrar quando que as coisas mudavam dentro de mim, quando que algo que não era importante passou a ter importância e vice-versa, tá ligado? Então, assim, eu tenho muitas razões para acreditar que, por eu ser um rapaz crescendo aqui no Brasil nos anos 90, eu fui hipersexualizado, estimulado a buscar sucesso com o sexo feminino, muito antes do meu organismo estar pedindo por aquilo, que é uma etapa que viria naturalmente na adolescência, na pré-adolescência, como quer que seja, né? Mas eu me lembro que, assim, eu acho que foi só na primeira e talvez até a segunda série que essa coisa tinha pouca importância, embora uma romantização de eu me lembrar de ter memórias de quais meninas da minha sala eu achava bonitas, ou quais meninas eu gostaria que dessem bola para mim, desde a primeira, desde a segunda série. Eu acho que foi mais ou menos ali a partir da quarta série que começou a se tornar assim corriqueiro, sabe? E eu me lembro que eu deveria ter assim, em torno, sei lá, 10 anos de idade, com rapazes talvez de 11, 12, sabe? Uma variação diferente ali naquela mesma turma. Mas assim, para mim são rapazes ainda bem jovens, e esse tipo de assunto já era sobre ficar com mulheres, sobre dar em cima de mulheres, sobre ter sucesso com o público feminino, entendeu? Muito antes do que deveria ser o saudável, eu acredito, sabe? E conforme eu fiquei adulto e refleti sobre essas questões do passado, eu pensava assim, será possível que esses rapazes eram assim porque a gente era hipersexualizado, sabe? Porque tinha na cultura, porque tinha na televisão, porque tinha nas músicas e tinha também, principalmente, nos valores incentivados dentro de casa, sabe? Será que os rapazes não eram incentivados desde cedo a tentar enfiar o pau deles em qualquer coisa que tivesse buraco, enquanto as mulheres, ao contrário, elas deveriam impedir que rapazes se aproximassem dos genitais delas, sabe? Será que não tinha esse tipo de dinâmica? Eu acredito fortemente que sim. E agora que eu vou compartilhar aquilo que eu falei para vocês, que agora, depois de adulto, eu já contei essa história algumas vezes para algumas pessoas. Teve um momento da minha vida depois de adulto que eu simplesmente sabia que isso tinha acontecido e eu ficava me perguntando assim, que estranho, por que que eu tive esse tipo de experiência? Eu sabia que eu tinha vivido isso
E eu já tinha tido conversações sobre diversos assuntos da minha vida, sobre diversas questões, sobre diversos sentimentos, diversas sensações, percepções, enfim. Eu sempre fui uma pessoa questionadora sobre o meu próprio passado e reflexivo por aquilo que eu vivi. Então chegou um momento que eu me liguei que, tipo assim, já devia estar com uns 23, 24 anos de idade e por alguma razão tinham certas memórias que eu sabia de coisas que eu tinha vivido e eu nunca tinha externalizado, eu nunca tinha falado em voz alta, eu nunca tinha compartilhado com outras pessoas. Isso mudou nos últimos 4 anos, tá ligado? Foi nos últimos 4 anos que eu comecei a falar sobre esse tipo de coisa e basicamente foi que as minhas primeiras experiências sexuais foram com rapazes e não com meninas, né? E hoje em dia eu consigo explicar esse tipo de fenômeno muito mais como assim um fruto dessa hipersexualização, porque assim, eu não me lembro exatamente quando que começou, eu só me lembro que quando que terminou. Eu me lembro que terminou a partir do momento que eu comecei a me masturbar, sabe? E eu me lembro que daí eu deveria ter uns 13 anos de idade. Então eu não me lembro qual foi o primeiro capítulo desse tipo de coisa que rolou na minha vida, eu só tenho certeza que parou de acontecer tão logo eu comecei a me masturbar, e depois disso eu tive uma primeira namorada, tive meus relacionamentos e tudo mais. Então assim, é uma coisa que eu já passei por várias etapas de reflexão, eu sempre pensei o que que isso deveria acontecer, o que que essas experiências falavam sobre mim, e no final das contas o mais interessante que eu quero realmente compartilhar com vocês é o que que isso fala sobre a nossa sociedade, sabe? A maioria desses rapazes, porque no final das contas, me recordando, descobri que teve 4 rapazes ao longo dessa minha faixa etária, sabe? Entre 7 e 12 anos de idade, eu não vou saber dizer com exatidão qual foi o primeiro capítulo, entendeu? São coisas que simplesmente eu reconheci que, tipo, peraí, teve certos rapazes que eram meus amigos de infância, entendeu? Que em determinado momento, sabe, quando a gente estava brincando, eu e ele sozinho, chegava algum momento que a brincadeira, sabe, o negócio ia parar para realmente uma espécie assim de sexo compartilhado, que até tinha aquela expressão assim, sabe, de fazer a meia, sabe? Por isso que eu tô dizendo aqui o seguinte, assim, as pessoas meio que sabem que meninos, rapazes, jovens, por diversas questões, como eu falei, acredito que muito mais questão de cultural, sabe? Muito mais os rapazes serem incentivados com essa ideia de que eles querem praticar sexo antes mesmo de ter tesão, eles acabam chegando a essa noção, tipo, os dois têm interesse, eles acabam tendo aquela experiência, e eu falo pra vocês que eu tenho certeza que não era nada emocional, sabe? Não é como se fosse assim, não envolvia beijo, por exemplo, sabe? Não envolvia toque, não envolvia carinho. Era realmente assim uma negociação, tá ligado? É uma coisa assim curiosa, hoje em dia eu acho até meio que engraçada, mas eu gosto de imaginar as reflexões sobre isso. Por que que eu acredito que isso assim não é uma experiência individual minha, e sim é uma coisa que vários homens viveram, e por ser um assunto meio complicado e verdadeiro um tabu, sabe? Eu acredito que é um tabu porque é o seguinte, entendo que eu sou um cara que sempre considerei reflexivo, crítico, etc. Mesmo eu sendo uma pessoa que me acredito ser um homem com uma masculinidade sadia e segura, sabe? Foi uma pessoa que eu nunca passei por uma etapa da minha vida que eu me definia como uma pessoa assim, um feminista ou alguma coisa do tipo. Mas eu sempre me cheguei a uma pessoa que estava querendo encontrar um ideal melhor para um convívio da própria sociedade e até mesmo de valores humanos, sabe? Valores que deveriam ser propagados adiante. Então, para mim, sempre foi interessante refletir sobre a figura masculina e o que poderia ser melhor feita sobre ela, tá ligado? E mesmo tendo essa abertura, quando eu reconheci que eu tinha esses capítulos de relações que dá para definir como homossexuais lá na minha juventude, eu sabia disso, não falava sobre isso, não levantava uma conversação sobre isso, provavelmente porque eu não tinha muita questão, eu pensava assim, qual a finalidade, o que que as pessoas vão interpretar disso, sabe? Hoje em dia eu já tenho a minha própria interpretação, entendeu? Vários desses rapazes eu ainda tenho, assim, eu não converso com eles, mas eu sei que eles, tipo, eu tenho contato com eles virtual, digamos assim, eu sei que todos eles, até onde eu sei, são homens heterossexuais, muitos deles já têm filhos e tudo mais, tá ligado? Então é o tipo de coisa que eu entendo que provavelmente para eles também não é um capítulo que eles ficaram assim, uma coisa que se tornou uma dúvida sobre a própria orientação sexual, assim como não foi para mim, mas eu falo para vocês, cara, eu tenho certeza que esses caras, por exemplo, se eles tivessem ouvido isso, provavelmente eles fariam de conta que isso não aconteceu, tá ligado? É o tipo de coisa que eles iam falar, tu se lembra que quando a gente era mais jovem, a gente passou por esse tipo de experiência, eles iam dizer, provavelmente eles iam negar, eles iam dizer que não, ou eles iam ficar incomodados por isso estar sendo levantado, sabe? Por que tá falando disso hoje em dia em voz alta, tá ligado? Então por isso que eu falei que é uma espécie de subcultura masculina, porque acompanha meu raciocínio. Se eu tive se eu tive 4 amigos diferentes que tiveram esse tipo de experiência comigo, não era um bagulho assim, era 4 relações individuais, tá ligado? Não é como se
todos nós sabíamos que isso estava acontecendo. Então, era de se imaginar que é um padrão que se repetia, tá ligado? Não é assim, eu não devo ser o único que vive isso e esses rapazes também não. Da mesma maneira que muitos deles não tiveram esse tipo de experiência unicamente comigo, sabe? Então, a minha reflexão realmente é do aspecto cultural da parada, sabe? Será possível que os nossos jovens, os meninos principalmente, sabe, são hipersexualizados e por isso eles acabam tendo esse interesse, essa disposição de praticar aquilo que eles ouvem, que eles são incentivados desde quando eles tenham 4, 5, 6, 7 anos de idade, sabe? Desde quando vocês começaram a ouvir a ideia de que vocês deviam ir atrás de alguém pra transar? Eu, sei lá, desde que eu nasci, tá ligado? É muito difícil saber a primeira vez que eu comecei a entender que parte da minha identidade masculina envolvia ir atrás do sexo feminino. Mas na realidade não é como se as pessoas criassem essa situação, né? Não é como se a gente criasse os jovens para viverem relações sexuais. A gente simplesmente estimula muito antes da hora isso nos rapazes, tá ligado? E eu não sei exatamente como é que foi as coisas, como é que são as coisas hoje em dia, tá ligado? Se eu tivesse que apostar, eu aposto que ainda rola muita coisa parecida nesse sentido, porque eu acho que os valores culturais da população não mudou tanto assim, sabe? E também tem o aspecto da cultura também, da mídia também, que eu acho que pode rolar. O ponto que eu acho que isso não começou agora, tá ligado? Eu já vivi num mundo que os rapazes eram hipersexualizados o tempo inteiro, as crianças eram hipersexualizadas, sabe? Sem programas que deveriam ser pra família, não eram pra família, entendeu? Então não é como se isso começou agora, sabe? Mas eu acho que o mais forte mesmo é da criação dentro de casa, sabe? E como que homens, de modo geral, tratam com essa questão e como eles não... Tipo, mulheres também podem estar envolvidas, entendeu? Mas eu posso dizer que na minha criação, pelo menos, se eu tivesse que falar pra vocês, não é como se as mulheres não me incentivassem a dar em cima de mulheres, elas também faziam isso, mas os homens eram muito mais agressivos, selvagens, insistentes. Era um bagulho que tu sabia que ter sucesso com as mulheres era muito importante para todos os homens na tua volta, além de ti mesmo, tá ligado? Então é um valor agregado muito grande que isso já é colocado na cabeça da criança, eu acho que muito antes do corpo dela começar a pedir por isso, né? E eu já vou deixar dito aqui que eu falei toda essa história na realidade, porque eu pretendo compartilhar também uma história que daí é realmente um pouco mais complicada, um pouco mais sombria até mesmo, da minha próprio passado, que daí já é realmente uma história de abuso. Mas eu acredito que antes de eu falar sobre esse abuso, eu deveria ter um vídeo que eu falo sobre esse fenômeno aqui, porque eu acho que são coisas que ainda caminham juntos, sabe? Eu acho que a gente refletir sobre a nossa sociedade realmente uma forma de querer construir um mundo melhor, tá ligado? E honestamente, eu nem tô decretando esse fenômeno que eu vivi até aqui como algo ruim. No sentido assim, de que eu só acho que é um desdobramento de uma sociedade que hipersexualiza as crianças, tá ligado? Eu não considero que essas memórias sejam necessariamente traumáticas. Só que eu também não posso fazer de conta que é um assunto qualquer, tá ligado? Tu que me ouviu até aqui, tu não pode fazer de conta que homens falam sobre isso em voz alta, tranquilamente, e reconhecem que rola sobre isso. E tipo assim, se a gente não gostaria que isso acontecesse, por que a gente não discute o que rola esse tipo de coisa acontecer, né? Mas o principal de eu trazer todo esse assunto é que no próximo vídeo que eu vou falar sobre um capítulo, né, de abuso também, que eu demorei bastante tempo para entender como que tinha acontecido e o que eu vivi exatamente naquele momento da minha vida, sabe? Mas isso daí realmente vai ficar para outro vídeo, porque eu acho que isso aqui já é bastante pra gente se refletir sobre esse ponto da nossa sociedade mesmo, tá ligado? Porque honestamente, se eu tenho alguma pretensão com esses vídeos que eu faço pro YouTube, pro TikTok, que eu tento falar sério sobre algumas coisas que eu acredito que são importantes, é que real, eu acredito que, olha, as poucas pessoas que me ouviram até a final vão ter tentado tirar aquilo que eu falei para refletir, porque essa é a minha pretensão, tá ligado? Então, eu realmente gostaria que vocês que me viram daqui pensem em como que vocês gostariam de ajudar a construir uma sociedade com essa relação da sexualização, sabe? O que a gente deve, o que a gente não deve falar, o que a gente deve ou não deve estimular nas crianças e como lidar, então, com esses estímulos do mundo moderno e principalmente para homens que me ouviram e se vocês se forçaram a lembrar histórias de sua vida, vocês passaram por isso mesmo, entendeu? Não é uma ilusão ou uma coisa que aconteceu unicamente, por exemplo, eu sou gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul, vocês vão dizer que isso é um fenômeno exclusivo do Rio Grande do Sul, vão dizer que rapazes jovens, sabe, antes de estarem na sua maturidade sexual já não tiveram esse tipo de contato com outros meninos por aí. Então realmente eu gostaria que se isso for possível, outras pessoas compartilhem, me digam se isso rola, se não rola, se é uma coisa que, nossa, eu sabia disso, mas eu meio que me faço de louco, porque é melhor não falar muito sobre esse assunto, entendeu? Como é que é a relação de vocês com isso? E isso aí, também, quem ouviu até o final, espero que pelo menos deixe um like aí, comece a me seguir, ou se inscreve no canal se for através do YouTube. E valeu, daqui a pouco eu trago outro vídeo sobre um assunto relacionado a esse.